Meus queridos, amados irmãos, nós estamos novamente aqui para trazer aqui uma palavra com o tema A Vida Após a Morte. Existem muitas indagações, muitas pessoas se perguntam se os mortos eles voltam novamente nesta vida, se há como ter um diálogo com eles. Eu quero aqui trazer à luz da Bíblia uma palavra sobre esse assunto. Quero iniciar lendo Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus está dizendo que ao homem está ordenado a morrer só uma vez. Depois disso, segue-se ao juízo. Ou seja, quando o homem morre, ele não volta, porque ele está reservado a somente aparecer novamente no dia do juízo, que este juízo aqui é o juízo final. Então, como responder esta pergunta de que existe uma seita, ou existem muitas seitas que vão à procura da psicografia. O que é isso? A psicografia é o falar com os mortos, é buscar respostas de pessoas. Existem muitas pessoas que têm dúvidas acerca de como morreu fulano, de como morreu ciclano, e procuram os mortos. Isto é chamado a psicografia, e isso está ligado diretamente com o espiritismo. O espiritismo, ele tem esta prática, porém isso não é bíblico, isso é antibíblico. Está escrito, eu quero ler um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo 14. Olha só esse texto. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Sabe o que a Bíblia está dizendo? É que ele ele se transfigura numa pessoa. A Bíblia está dizendo que ele se transfigura até em um anjo de luz, em um anjo, um ministro de justiça. Ou seja, ele tem poder para se materializar na vida de alguém, no perfil de alguém, em um ato de mentira. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. E tudo isso é para trazer mais confusão ao entendimento do homem. É para fazer com que o homem se iluda com esta prática, que é uma prática abominável. A Bíblia diz que quando Lázaro e o rico morreram, houve um abismo que separava. O rico clamava, ele não podia passar da onde ele estava para o lado que estava Abraão e Lázaro. Existe um abismo de separação, e para esta vida a resposta é essa. Hebreus, capítulo de número 9, 11, Hebreus, capítulo de número 9, melhor dizendo, capítulo 9 e o versículo 27. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, segue-se ao juízo final. Então, respondendo esta pergunta que muitas pessoas fazem acerca dos mortos, se eles voltam,
se eles têm como conversar, não. Isso tudo é uma fantasia diabólica que ele usa para, assim, operar no homem cada vez mais esta ilusão, esta mentira. Eu quero também aqui abordar sobre os 3 tipos de morte que existe. O primeiro tipo que a Bíblia fala, é a morte física. Essa morte física é a separação da alma, do espírito, que se separa do corpo após a morte. O espírito e a alma saem e o corpo fica para este processo. E isso é chamado de morte física. A segunda morte é a morte espiritual. A morte espiritual é o estado de pecado que o homem se encontra com Deus. A morte espiritual é quando o homem cai neste ato de pecado e ele assim causa uma separação. O pecado causa uma separação do homem com Deus, que não há esta comunhão. E isto é na Bíblia chamado morte espiritual, a morte espiritual. A terceira é a morte eterna. A morte eterna é a separação do homem eternamente de Deus. É o homem viver eternamente separado de Deus. Isto está em Apocalipse, capítulo de número 20 e o versículo de número 11. A morte não será o fim da existência do homem. A morte não será o fim da existência do homem. Muitas pessoas dizem isso. Eu já quero morrer porque tudo isso acaba logo e eu saio dessa vida e tudo se acaba. Não, não é verdade. A Bíblia traz uma resposta clara de que esta afirmação não é verdade. A alma está separada do seu corpo. O estado intermediário da alma que o homem se encontra é um estado de sofrimento. Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16 e o versículo 24. Diz assim: E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Olha, este estado intermediário que o homem se encontra, ele está em sofrimento. A Bíblia está dizendo aqui nesta parábola citada por Jesus que o rico, ele viveu aqui com toda a sua riqueza, toda a sua glória. Porém, quando ele morreu, ele foi para um estado de sofrimento e angústia. Lázaro, a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E Lázaro estava em um lugar de descanso e o rico estava em um lugar de sofrimento. Então, o estado intermediário dos ímpios é um lugar de sofrimento. A natureza dos corpos ressurretos, não importa como os corpos foram sepultados, se os corpos na terra, se foram sepultados
na terra ou se foram jogados nos mares ou cremados. Na realidade, os mesmos corpos serão ressuscitados e dependente de como foi sepultado. Isto está escrito em 1 Coríntios 15, 35. Esse texto é um texto muito importante para nós. Diz assim, olha, 1 Coríntios 15, 35. Se alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, ó tu que semeias, não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou doutra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ou seja, quando o homem morre, ele não vai passar por um processo de purgatório. O que a Bíblia está querendo dizer aqui é que quando o homem ressuscitar, ele vai ressuscitar no estado que ele morreu. O que ele viveu, o que ele fez, é aquilo que ele vai trazer como vida, como existência. Porque aqui nós estamos falando do juízo daqueles que foram mortos e que foram sepultados ou nos mares, morreram nos mares, que foram cremados, que foram lançados nas covas. Aonde quer que esteja os corpos, eles vão ressuscitar no que morreram, como morreram. Não que ele passou por este período que nós estamos vendo aqui, por esse período intermediário da morte, não que ele passou pelo processo do purgatório, não. Ele vai ressuscitar, Paulo está dizendo, no corpo que ele morreu, porque Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada sua semente o seu próprio corpo. Amém? Esse texto é um texto que nos responde a muitas perguntas das pessoas que não conhecem o Evangelho. Muitas pessoas têm dúvida acerca da morte, acerca do estado aonde estão os seus entes queridos. E a Bíblia está dizendo que o homem, quando morre, ele segue-se ao juízo final. Hebreus, o texto que nós lemos, capítulo 9, versículo 22. E a parábola de Lucas 16 e o 35 está dizendo que o rico que estava neste lugar, ele estava em tormento. E o texto que nós acabamos de ler está dizendo que estas pessoas, elas vão ressuscitar para o juízo em seu corpo, no seu corpo que viveram aqui. Serão igual ao corpo de Cristo, porque todos que morreram, eles vão ressuscitar em um corpo. Porém, o corpo dos cristãos, dos salvos, é um corpo diferente. Por quê? Porque é um corpo de glória, é um corpo glorioso, é um corpo aonde estará a glória do Senhor. Porém, o corpo do ímpio não terá esta mesma glória. Então, nós estamos meditando sobre esta dúvida que existe em muitas pessoas. Eu ouvi muitas pessoas que já foram consultar este ato da psicografia à procura de falar com um ente querido. Isto é uma farsa, isto é uma mentira. A Bíblia está dizendo que quando o homem morre, segue-se ao juízo.
E a Bíblia está dizendo lá em Coríntios que o próprio Satanás se transfigura até em anjo de luz. E quando ele faz isso é para confundir, é para mentir, é para o engano. E a Bíblia tem a resposta para estas perguntas. E que você possa assim tirar as suas dúvidas e pregar esta verdade a muitas pessoas que estão precisando ouvir.